Pessoal, tudo bem com vocês? Sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta, por isso mando um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E muito grato a todos vocês inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje, meus amigos, é mais um vídeo sobre religião, denominações e charlatões. Não vou até me estender muito, porque o vídeo vai ficar um pouco longo, sabe? É sobre justamente o espiritismo, né? Então vamos conhecer quem deu o pontapé inicial para começar mais essa doutrina aí maluca aí, né? E considerada até pelos cristãos como herética, porque discorda em vários pontos que vou mostrar aqui. Então esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, por isso não vou falar, como sempre tenho o costume de falar, né? Sobre todas as atrocidades da Bíblia, sobre como começou lá atrás, que é para justamente os ateus, nós que somos livres, ateus, livres pensadores, que já conhecemos tudo isso, parece repetitivo para o ateu, né? Mas é justamente para despertar a curiosidade do cristão que por acaso entra aqui no canal, que geralmente entra com o intuito de xingar, de ameaçar, né? Mas quando eu falo tudo isso, né, o que contém dentro do livro, que para eles é sagrado, santo, inerrante palavra de Deus, aí quando eu falo que tem as contradições, muita intolerância, né, erros, absurdos científicos, incesto, pedofilia, misoginia, tudo isso que eu falo, que parece repetitivo, é para despertar a curiosidade do crente. Exatamente para ele pensar assim, poxa, será que o que esse cara está falando aí? Ele está doido? Será que existe isso dentro do livro que eu adoro, né? Porque o cristão, o crente adora o livro Bíblia, condena o católico por adorar imagens, mas adora, né, um monte de papel, né, repleto de intolerância e muita perversidade que não serviria para mim nem para papel higiênico, para você ter ideia. Então, para despertar a curiosidade do crente, eu sempre falo isso, né? Mas no vídeo de hoje não vou falar, vou direto ao assunto, tá? Porque vai ficar um pouco extenso. Eu resumi o máximo, mas deu pelo menos 10 páginas, tá? Então se a minha leitura ficar um pouco apressada também, sabe? Espero que vocês consigam entender. Pessoal, é o seguinte, vocês já ouviram falar de Margaret e Kate Fox, as irmãs Fox? Não, né? Ou se já ouviu, muito bem, né? Já ouviu falar de Leon Hippolyte Rival? Não, né? O Leon Hippolyte Rival é exatamente o Allan Kardec, né? O nome Allan Kardec, para quem não sabe, é um pseudônimo, né? Ele copiou esse pseudônimo de um poeta persa, sabe? Mas ele não foi exatamente o fundador do espiritismo. Partiu dessas irmãs Fox, sabe? Ele era jornalista, inclusive teve lá na casa das irmãs Fox, né? Como jornalista, né? E já tinha as ideias que já era difundida lá na Europa, a questão de falar com os mortos, já era, sabe? Só que as irmãs Fox deram uma ênfase maior, né? A comprovação de que espírito existia, mesmo depois elas tendo negado e confessado toda a farsa, os truques que elas, duas garotas, né? Pois é, veja só, elas faziam os truques, aí confessaram depois, mas o estrago já estava feito, né? Como sempre assim, o charlatão vai, cria suas fantasias, sua loucura religiosa, depois mesmo que ele desminta, o estrago já está feito na mente do crente. É irreversível. E aí só muito estudo, sabe? Só muito você procurando, buscando. E é por isso que nós estamos aqui, esclarecendo as coisas para vocês, para que vocês tenham força para se libertar desse sistema aprisionador, que são todos os sistemas religiosos. Sabe, pessoal? Tudo criado por seres humanos. Homens criam deuses, não deuses criam homens. Vamos ao vídeo. O Espiritismo. O Espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. Heresias, exatamente porque falei, porque muito embora seja cristã, né, eles têm o Cristo, mas de um modo diferente, só que para a Igreja Católica, para o sistema religioso cristão, é herética, essa ideologia aqui é herética, tá? São seitas, né? Então, para que você tenha a receita para se libertar desse sistema religioso, vamos em frente. Vamos ver várias seitas e nós, ateus, te damos a receita para sair disso. Todas elas são seitas, sabe? Não pense que alguma é religião. Olha, toda religião é seita, sabe? Tudo aquilo que envolve um grupinho e segrega outros é seita. É seita. Não tem para onde correr. O Brasil, particularmente, detém recorde de maior reduto espiritista do mundo. Veja só, o Brasil detém reduto do maior reduto espiritista do mundo. O Brasil é o maior país espírita, veja só, né? Católico é católico e espírita, né? Só que para os católicos, o espiritismo é heresia. Vamos em frente, o vídeo pode ficar longo.
O seu crescimento se dá em grande parte devido ao fascínio de que seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas. O Espiritismo se constituiu no mais antigo engano religioso já surgido, porém, a sua forma moderna, como hoje é conhecida, o seu ressurgimento se deve a duas jovens norte-americanas, Margaret e Kate Fox, de Haddonfield, estado de Nova York, Estados Unidos da América, né? Por que diz aqui ressurgimento? Porque diz os espíritas que até na antiguidade já existia, né, essa questão dos espíritos, né? E aí entra em conflito com a Bíblia, né? E com os cristãos. Em dezembro de 1847, Margaret e Kate, respectivamente com 12 e 10 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa onde moravam. A princípio julgavam ser ruídos que fossem ruídos produzidos por ratos e camundongos que infestavam a casa. Porém, quando os lençóis começaram a ser arrancados de suas camas por mãos invisíveis, cadeiras e mesas tiradas do lugar e uma mão fria tocou o rosto de uma das meninas, percebeu-se que o que estava acontecendo era um fenômeno sobrenatural, entre aspas, né? Elas próprias confessaram a farsa, né? A parte, como que pode duas meninas enganar o sistema religioso, né? Duas crianças enganar pessoas formadas, né? Doutores. Mas vamos lá. A partir daí, as meninas, porque a religião ela desenvolve um tal de um fascínio no que o ser humano quer, no âmago dele, de querer que exista algo após a morte, sabe? É por isso que é daí que entram os charlatões. Ele pega essa brechinha na angústia humana de querer existir para sempre, não parar de existir quando chega a morte, né? Mas a própria Bíblia diz que a morte acabou tudo, sabe? É só você compreender. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. A partir daí, as meninas criaram um meio de comunicar-se com o autor dos ruídos. Então, as meninas arrumaram um meio de se comunicar com o autor dos ruídos, que respondiam as perguntas com determinado número de pancadas na parede. Ela só fazia uma pergunta, dê 2 pancadas para isso, dê 3 pancadas para aquilo. A pessoa, né, que infantil, né? Então vamos lá. Partindo deste acontecimento que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação da época, né? Inclusive o Allan Kardec, né? Foi lá, propagaram-se sessão espíritas espíritas por toda a América do Norte. Na Inglaterra, porém, a consulta aos mortos já era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas, os ricos. Por conseguinte, os médiuns norte-americanos encontraram ali solo fértil onde a semente do supersticionismo espírita haveria de ser semeada, nascer, crescer, florescer e frutificar. Na época, outros países da Europa também foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos. Na França, a figura de Allan Kardec é o principal dos arraiais espiritistas. Léon Hippolyte Rivail, né? O verdadeiro nome de Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804, filho de uma advogada, tomou o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta com o mesmo nome, né? Com o nome de Allan Kardec. Dizia ter recebido a missão, sempre é assim, né? Os charlatões dizem ter recebido missão, né? Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, o que começou a fazer a 30 de abril de 1856. Um ano depois, publicou o livro dos Espíritos, que muito contribuiu na propaganda espiritista dotada de inteligência e inigualável sagacidade, ou seja, ele era inteligente e sagaz, né? Esperto. Estudou toda a literatura a fim disponível na Inglaterra e nos Estados Unidos, e dizia ser guiado por espíritos protetores. Notabilizou-se por introduzir no espiritismo a ideia da reencarnação. De 1861 a 1867, publicou 4 livros. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Terceiro livro. Céu, Inferno e Gênesis. 4 livros.
Então, dotado de características físicas e mentais de grande resistência, Allan Kardec foi apóstolo das novas ideias que havia de fluir na organização do espiritismo. Fundou a revista Espírita, periódico mensal editado em vários idiomas. Ele mesmo assentou as bases da sociedade continuadora da missão de Allan Kardec. Morreu em 1869. Subdivisões do espiritismo que é importante vocês saberem, né? Conhecimento. Veja só em como se divide. Muita gente não vai saber, nem eu sabia há pouco tempo, sabe? Subdivisões do espiritismo. Embora consideramos o espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, os próprios espíritas preferem admitir haver diferentes formas de espiritismo, assim designadas. Espiritismo comum, vamos lá. Primeiro, espiritismo comum, as divisões do espiritismo comum, né? Para quem não sabe, tá? Quiromancia. Quiromancia, adivinhação pelo exame das linhas das mãos, o mesmo que quiroscopia. Cartomancia, isso para vocês que não sabem, essas aqui que eu estou falando são divisões existem 3 divisões: espiritismo comum, baixo espiritismo, espiritismo científico e o de Allan Kardec, tá? Vamos lá. Cartomancia, adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar. Grafologia. Grafologia é estudo de elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade feitas através da análise de sua escrita. Tudo isso faz parte do espiritismo, veja só. Hidromancia, arte de adivinhação por meio da água, né? Adivinhar as coisas por meio da água. Tudo parte do espiritismo. Astrologia, diferentemente da astronomia, que é uma ciência, a astrologia é apenas mais uma parte do espiritismo. Estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento dos homens, também conhecida como uranoscopia. Para quem acha que quem acredita nos signos não está seguindo uma linha religiosa, está seguindo uma linha, né, de uma seita espírita, né, uma subdivisão do espiritismo. Agora vamos ao baixo espiritismo. Aqui também me surpreendi com as várias divisões. Veja só. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, inculto e sem disfarce, identifica-se pelas seguintes práticas. Voodoo, você já deve ter ouvido falar desse nome em vários filmes, né? Voodoo, onde pega uma bonequinha, espeta e tal. Pois bem, faz parte do espiritismo. É culto de negros antilhanos, ou seja, das ilhas das Antilhas, né? De origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico praticante, principalmente no Haiti. Veja só, já sincretismo misturando com o catolicismo também. Religião é uma grande coxa de retalho misturada com tudo quanto é de porcaria. Se junta-se tudo numa porcaria só, para deixar confusa a cabeça do religioso. Completamente confusa. Vamos lá, pessoal. Candomblé. Candomblé faz parte do espiritismo. Candomblé, religião dos negros e Yorubá, na Bahia, né? Candomblé, na Bahia. Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros, perdão, que se confundem com os da Macumba, os do Candomblé da Bahia, Xangô de Pernambuco, Veja só que até de estado para estado eles trocaram, modificaram, né, as ramificações do espiritismo, chamado baixo espiritismo, né? Xangô de Pernambuco, Pagelança da Amazônia, do Catimbó e outros cultos sincréticos. Sincréticos quer dizer que há uma mistura de religiões, de dogmas e de preceitos de outras religiões. Quimbanda, ritual de macumba que se confunde com confundido com o da Umbanda, né? Quimbanda é uma, Umbanda é outra. Macumba, sincretismo religioso afro-brasileiro derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas brasileiras e do catolicismo. Veja só, misturando religião africana, candomblé, religião indígena e o catolicismo no meio. O cristianismo no meio também, catolicismo. O religioso
protestante evangélico já não mistura tanto, né, na questão assim de botar coisas de outras religiões, né? Mas também estão infiltrados num monte de merda, porcaria, que também, sabe, criada. Tudo porque é filha da mãe, da prostituta mãe, né? E quando eu falo que a Igreja Católica, a mãe grande é a prostituta, é no sentido bíblico mesmo, não é no sentido pejorativo não, tá, pessoal? Sentido bíblico, porque lá na Bíblia a igreja é considerada como a prostituta que se misturou com a humanidade, né? Vamos lá. Macumba, né? Já falei. Espiritismo científico. Agora vamos para outra ramificação. Espiritismo científico. O espiritismo científico é também chamado autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, né? Espiritismo profissional ou espiritualismo. Ele se manifesta, inclusive, como sociedade, né? Como, por exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade, que qualquer dia eu vou fazer um vídeo também sobre a tal da Legião da Boa Vontade, né? Fundada e presidida por muitos anos pelo já falecido Alziro Zahur. Esta classe de espiritismo tem sido conhecida também como ecletismo, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um uma parte do que lhe parece próximo da verdade. E esoterismo, doutrina ou atitude de espírito que preconiza que o ensinamento da verdade reserva-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por sua influência ou valor moral. E também o teofilismo, teosofismo. O teosofismo, conjunto de doutrinas religiosas que tem por objetivo a união do homem com a divindade mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação, iniciada por Helena Petrovna Blavatsky. Nossa! Mística norte-americana que viveu de 1831 a 1891. Fanática, adepta do budismo e do lamaísmo. Qualquer dia, naquela série sobre religiões, vou falar sobre o lamaísmo e o budismo. Ainda não fiz vídeo sobre isso. Espiritismo kardecista. O espiritismo, agora sim entra o Allan Kardec. Espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista é a classe de espiritismo comumente praticada no Brasil e tem como principal, entre as suas muitas teses, as seguintes: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, crença da reencarnação, crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, ou seja, não tem ninguém para interceder, ele já vem ao mundo para pagar por alguma coisa que havia feito em outra vida, e por aí vai. Crença na pluralidade dos mundos habitados, né? Alguém pode pensar que isso aqui é ufologia. Não, ufologia não afirma que existem vida em outros planetas. Já aqui, o espiritismo de Allan Kardec, o kardecismo, afirma que existe vida em outros planetas. É uma crença para eles, né? É uma afirmação. A afirmação de crença, né? Não que tenha comprovação, tá? A comprovação são o que os ufólogos buscam. A ufologia é uma ciência, não uma religião. Então vamos lá. Habitados. A caridade e a virtude única aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo. Mais perto dos homens estão os espíritos guias. Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais do que isso. Isso deixa os cristãos pé da vida, né? Mas ele também acredita no Jesus que jamais existiu. Existe apenas nas páginas da história, tá? Perdão, da história não. Da história aí é que não existe mesmo, sabe? Existe nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso crente cristão que acredita nesse ser que foi criado por Constantino, né? Na história, ele teria sido judeu. No entanto, os próprios judeus negam a existência desse ser, né? Desse personagem chamado Jesus Cristo, né? Jesus Cristo apenas fez um concurso lá no Concílio de Nicéia para passar para Deus, né? Fez um concurso lá e foi eleito por maioria de votos, né? Vamos lá. Evidentemente, o diabo
é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações aos psicólogos. Aos psicólogos ele diz: trago-vos uma nova ciência. Aos ocultistas assevera: dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas e teólogos modernistas declara: não estou aí, nem mesmo existo. Assim faz o espiritismo, muda de roupagem como camaleão muda de cor, de acordo com o ambiente, ainda que a essência continue sempre o mesmo. Supersticioso e fraudulento, mau e diabólico, né? A teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação se constitui na carne de todo, no cerne de toda a discussão espiritista. Destruída esta teoria, o espiritismo não poderá subsistir. Sobre o assunto, escreveu Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para que ele nada tenha de comum com o corpo antigo, né? Isso está no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 24 e 25, né? A Bíblia nega a reencarnação. A Bíblia jamais fez qualquer referência à palavra reencarnação. Tampouco confunde-se com a palavra ressurreição. Isso aqui era uma confusão aqui que diverge aqui entre o Espiritismo e o cristianismo, né? O cristianismo diz que não existe a reencarnação na Bíblia. Realmente, a reencarnação não existe. Existe a ressurreição. São duas coisas diferentes. O que o Allan Kardec queria afirmar, que o fato de ressuscitar seria a afirmação da reencarnação. Não é. Isso também não é verdade, sabe? Eu vou mostrar aqui. Tampouco confundir-se com a palavra ressurreição. Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa, de Francisco da Silveira Bueno, reencarnação é o ato e o efeito de reencarnar, pluralidade de existência, com um só espírito. Entendeu, né? Pluralidade de existência com um só espírito. Reencarnar. Sai de um corpo e vai habitar em outro corpo. Não mais aquele corpo, em outro corpo. Já a ressurreição, vamos lá. A pluralidade de existência com um só espírito. Enquanto que a palavra ressurreição, no grego, anastasis e egesis, ou seja, levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. Ou seja, levantar-se no mesmo corpo, né? No latim, ressurreição é o ato de ressurgir, a volta à vida, reiniciar-se. Biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos. E em linguagem mais popular, união da alma e do espírito ao corpo após a morte física, né? União da alma e espírito após a morte física. A ressurreição seria o corpo, a alma voltar ao corpo, sendo o mesmo corpo, né? O que cientificamente, segundo Allan Kardec, e é real, isso seria impossível, né? Mas vamos lá. Ressurreição na Bíblia. Perdão. No decorrer de toda a narrativa bíblica, são mencionados 8 casos de ressurreição, sendo 7 de ressurreição da vida, isto é, ressurreição para tornar a morrer, né? No caso, o Jesus bíblico ressuscitava o povo, né? Mas sabia que ia morrer de novo, né? Aí o único que não morreu de novo foi ele, né? Esse porra nunca existiu. Mas vamos lá. Para tornar a morrer. E uma de ressurreição no sentido pleno, final, o de Jesus. Este foi diferente, porque foi uma ressurreição para nunca mais morrer. Não somente pelo fato de ele ser Jesus, o mito filhote de pombo que jamais existiu, mas porque, ao ressurgir, tornou-se ele o primeiro da ressurreição real. 1 Coríntios 15, 20, 23, quando diz essa farsa, né, da ressurreição. E outra, que a própria Bíblia, em 1 Coríntios também, 15, 15, diz que ele não ressuscitou. Veja como a Bíblia é contraditória. Eu vou fazer um vídeo só sobre contradições do Novo Testamento, tá? Aguardem. Né? A expressão ressurreição dentre os mortos
como em Lucas 20, 35 e Filipenses 3, 11, implica numa ressurreição da qual somente os justos participarão, né? Os justos participarão. Os participantes da verdadeira ressurreição não mais morrerão. Lucas capítulo 20, 36. A dita expressão é tradução correta do original. A palavra dentre indica que os mortos ímpios continuarão sepultados quando os santos ressurgirem, ou seja, os mortos que são pecadores continuarão mortos e só os santinhos, os crentes, vão ser ressuscitados. Vai. Eu queria que levasse os crentes lá para qualquer planeta aí. Mas esse Jesus, infelizmente, não existe. Os 7 outros casos de ressurreição na Bíblia, por ordem, são o filho da viúva de Serepta, isso está em 1 Reis 17, 19, 22. O filho da Sunamita, isso está em 2 Reis 4, 32 ao 35. O defunto que foi lançado na cova de Eliseu, isso está em 2 Reis 13, 21. A filha de Jairo, isso está em Marcos 5, 21, 23, 35, 43. O filho da viúva de Nefim, isso está em Lucas 7, 11. Lázaro, está em João 11, 1, 46. Dorcas, acho que é Atos, se não me engano, 9, 36, 43. O caso da ressurreição de Jesus, que como já dissemos, é diferente, acha-se registrado em Mateus, capítulo 28, 1, 10, Marcos 16, 1, 8, Lucas 24, 1, 12, João 20, 1, 10 e Coríntios, 1 Coríntios 15, 4, né? 15, 4. Só que em 1 Coríntios 15, 15 diz que ele não ressuscitou, pois os mortos não voltam, tá? Então vamos agora ver uma teoria absurda, né, de Allan Kardec. Procurando dar sentido bíblico à absurda teoria da reencarnação, Allan Kardec lança a mão do capítulo 3 de João para dizer que Jesus ensinou sobre a reencarnação. Os tradutores da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, usaram a versão bíblica do padre Antônio Pereira de Figueiredo como texto base da sua tradução, grifado. O versículo 3 do citado capítulo de João, na verdade, que diz: na verdade te digo, não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo, né? Quanto ao versículo naquela versão, é escrita da seguinte forma: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo, não renascer, né? Que seria redundância, né? No caso aqui, o renascer já significa nascer de novo, enquanto que renascer de novo se constitui numa intolerável redundância, mas não sem propósito por parte do Espiritismo, né? Diz que foi de propósito isso, né? Para enganar. Mas não sem propósito por parte do Espiritismo, que por tudo procura provar que a absurda teoria da reencarnação tem fundamento, tem bases na Bíblia, né? Inclusive, ele se baseia também em João Batista, né? Vamos lá. João Batista era Elias reencarnado. Dirigindo-se a Jesus, perguntou-lhe, isso aqui, segundo Allan Kardec, esse texto aqui provaria, né? Perguntou-lhe os seus discípulos: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então respondeu Jesus: de fato, Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, 10, 13. Então nesse caso aqui, o Allan Kardec está se baseando nisso, que o Elias teria voltado no corpo do João Batista, né? Isso deixou os crentes pé da vida, sabe? Na opinião espiritista, prevalecendo-se do literalismo destas passagens, escreveu Allan Kardec: a noção de que João Batista era Elias é de que os profetas podiam reviver na terra. Deparando-se em muitos passos dos evangélicos, especialmente nos acima citados, se tal crença fosse erro, Jesus não deixaria de combater, como fez com as muitas outras, né? Mas longe disso,
a sancionou com a sua autoridade. É ele mesmo, o Elias, que há de vir. Aí não há nem figura, nem alegorias. É uma afirmação positiva. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa afirmação aqui de Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 25 e 27, sabe? Isso aqui deixou os crentes putos, né? Porque se realmente o Jesus concordou, disse que o Elias teria voltado na figura de João Batista, isso confirma Allan Kardec dizendo que, né? Se bem que eu entro dentro do mundo Bíblia apenas para explicar as fantasias, não que eu acredite em Deus, Jesus, porra nenhuma, né? Costumo dizer que a gente entra no hospício para falar com louco. Isso aqui é tudo fantasia, pô. Que é mais um louco, mais um charlatão, né? São charlatões brigando com charlatões aqui. Porque porra nenhuma de religião existe, merda nenhuma de Deus existe, espírito pombo nenhum piorou, sabe? E Deus algum existe, né? Dos bilhões que existem ao redor da Terra, né? Por sinal, o deusinho hebreu é o mais novinho dos deuses. Vamos lá. Uma das doutrinas aqui do Espiritismo é a invocação de mortos. Reencarnação, a invocação de mortos são as duas principais estacas de sustentação de todo o Espiritismo. Se ambas pudessem ser removidas, o Espiritismo ruiria irremediavelmente, né? As bases do Espiritismo, né? A reencarnação, né? E falar com os mortos. O que diz a Bíblia, né? Os hebreus que saíram do Egito e se aproximavam de Canaã por intermédio de Moisés, disse o Senhor Deus: quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então o Deus bíblico dá uma ordem aqui a Moisés, que isso é coisa política, eu vou mostrar a vocês, né, para não repetir, não pegar costumes de outros povos, porque era um povo muito individualista, tanto que se diz o povo escolhido de Deus, um Deus que criou tudo, todos, o universo escolhe um povo, curiosamente o povo que o criou, para matar, invadir, roubar, pilhar, atrocidar, estuprava as criancinhas em menos de 11 anos de idade, né? Esse povo aqui, escolhido desse Deus. E quando entrava em outras terras prometidas por esse Deus, que só esses líderes religiosos, em sua noia, né? Em sua noia, só eles que viam, e o povo acreditava, continua acreditando até hoje, né? Não queria pegar costumes de outros povos, até matava alguém que se misturasse com outros povos. E a ordem era essa, desse Deus, veja só. Então diz, para não pegar costumes de outro povo, né? Daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo os seus filhos ou suas filhas, nem adivinhador, nem prognosticador, né? Nem agoureiro, que faz agouro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte em espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então isso aqui ferra com a tese de Allan Kardec, né? Você vê como a Bíblia é uma porcaria. O cara dentro da Bíblia acha bases para o Espiritismo e a própria Bíblia derruba as bases dele. Não é uma merda? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, como se esse Deus fosse perfeito, né? Um Deus que se diz onisciente, onipresente, onipotente. Sai procurando Adão, lá no Adão, onde tu estás? Procura, mandando um irmão procurar outro. Caim, onde está Abel? E eu sei, tá. Deus não sabe de nada, né? Porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18, 9, 14. Com base nestas palavras de Moisés, o livro, no seu livro, O Céu e o Inferno, aduz Allan Kardec. Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhança a pontos de contato com o inimigo. E ele está correto. Isso aqui é fato. O que o Allan Kardec esquece de dizer aqui, né? Ele está corretíssimo aqui quando ele diz. Moisés só falou isso porque era uma questão política. Só que ele esquece de dizer que quem deu a ordem a Moisés foi Deus. Foi Deus, né? Se eles acreditam em Deus, agora só que o Deus dele é impessoal, né? Então não é o Deus de Abraão. Veja só que coisa, né? Aí entra num conflito bárbaro, né? Religião é fogo, rapaz.
o estado dos mortos, né? Segundo o Espiritismo, o testemunho geral das Escrituras é que os mortos, devido ao estado em que se encontram, não têm parte em nada do que se faz acontecer na terra. Consulte os seguintes textos, Eclesiastes 9, então isso aqui você vai confirmar que não, os mortos, aos mortos esquecimento, não faz parte de mais nada, sabe? Estão dormindo, segundo a Bíblia. Você vai encontrar isso lá em Eclesiastes 9, 5, 6, Salmo 88, 10, 12, Isaías 38, 18, 19 e Jó 7, 9, 10. Nenhum dos textos bíblicos mencionados contradiz a esperança bíblica da ressurreição dos mortos. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e perdição eterna. Os citados textos mostram que, que o homem, após a morte na sepultura, jamais poderá voltar à vida de outrora, e que na sepultura nada poderá fazer por si mesmo, e muito menos pelos vivos que ainda estão na terra, tá? Agora vamos ao vocabulário espiritista, né? Estou abreviando o máximo, pessoal. Assim como a pessoa é conhecida pelo vocabulário que usa, de igual modo, o espiritismo é mais bem identificado por seu vocabulário, usado para comunicar os seus enganos. É evidente que muitas das palavras seguintes usadas no linguajar espírita podem ter diferentes sentidos, por exemplo, de acordo com a ciência. Porém, na relação a seguir, vamos dar o significado de cada palavra de acordo com a interpretação dada pelo propósito espiritualista. Vamos lá, pessoal. Palavras do espiritismo, né? Do grande universo de termos usados pelos espíritas, destacam-se as seguintes palavras: médium, pessoa a quem se atribui o poder de se comunicar com espíritos de pessoas mortas. Isso aqui é bom você saber também, né? Para você saber definir a linguagem espírita. Mediunidade é o fenômeno em que uma pessoa recebe um outro espírito supostamente de uma pessoa falecida, sendo que esse espírito recebido passa a dominar a mente do médium, que recebe o controle e o domínio do seu próprio corpo, né? Então o espírito domina o corpo do médium, né? Diga-se lá um tal de um João de Deus, aí, né? Mais um aqui, clarividência e clariudiência, né? Fenômenos segundo os quais uma pessoa pode sentir, observar e ver os espíritos que o rodeiam, servindo de elo da ligação e comunicação entre os mundos visíveis e invisíveis. Então aqui ele vê o espírito e tem comunicação com o espírito, fazendo a ligação entre dois mundos que só existem na cabeça do esquizofrênico. Levitação, força psíquica gerada por, inclusive, tudo isso aqui está na parapsicologia. Eu li o que é parapsicologia. Inclusive tem várias coisas aqui que está faltando aqui. Por exemplo, combustão espontânea, né? E várias outras. Mas vamos aqui, para um vídeo não se alongar. Levitação, força psíquica gerada por uma ou mais mentes que na imposição de mãos, onde um objeto ou uma pessoa se pode elevar do solo. É muito praticada na parapsicologia, não falei? Que é uma falsa ciência. Então, levantar as pessoas, parapsicologia. Telepatia, comunicação por via sensorial entre duas pessoas à distância, transmissão de pensamento, né? O celular do religioso. Criptesia. Criptesia é o fenômeno de sensação do oculto, ou seja, o conhecimento de um fato transmitido por um morto, sem conhecimento de nenhum vivo, ou seja, um defunto mandou um recado para você direto da cripta, do túmulo. Tá bom, crente Zé Goela, retardado. Crente é espírita, né? Os crentes não acreditam nisso, não. Nem eu, em porcaria nenhuma. Nem nos crentes também, viu, crente? Premonição, sensação, pressentimento do que vai acontecer, do que vai suceder. Metagnomia é a resolução de problemas matemáticos
obras artísticas que se produzem e línguas desconhecidas que se decifram. Metagnosia é aquela questão daqueles caras que não sabem fazer nada, de repente ele começa a tocar instrumentos musicais, falar em línguas que ele não conhecia, né? Não é a língua lá dos protestantes lá, que falam lá línguas estranhas não, tá? Aquilo ali nem eles mesmos entendem, sabe? Aquela porcaria que eles inventaram. Telecinesia é movimento de objetos, toque de instrumentos musicais, alterações de balanços sem o toque de mãos. Também a questão de ele fazer as coisas de longe, né? Quando eu falei que instrumentos musical aqui na metagnomia, é o camarada aprender a tocar um instrumento que nunca tocou. Jamais teve aulas sobre instrumentos e de repente ele começa a tocar. E aqui já é o caso dele movimentar objetos, toque de instrumentos, fazer um instrumento tocar apenas com a força do pensamento. Idioplastia é a alteração do corpo físico em virtude do pensamento. Vamos lá, pessoal. Eita caramba, o vídeo tá longo pra caramba. O Espiritismo e suas crenças. Já dissemos que as duas principais características de sustentação do Espiritismo são os dogmas de reencarnação e a alegação da possibilidade de os vivos comunicarem com os espíritos dos mortos. Mas a doutrina espírita é muito mais do que isso, como é mostrado a seguir. Vou só dar um breve, só para vocês terem só uma palhinha do que acontece aqui. O complexo doutrinário. O conjunto de doutrinas do Espiritismo é grande e complexo. Na verdade, é constituído num esquema de negação de todas as doutrinas bíblicas cristãs. Aí aqui ele diverge dos cristãos, ficam putos, dizem que são hereges. Veja, por exemplo, o que crê no Espiritismo acerca dos seguintes temas na doutrina cristã. A divergência com os cristãos que deixam eles putos, pé da vida com os espíritas. Olha só, o que é Deus para os espíritas? Abrogamos a ideia de Deus pessoal, sabe? Deve-se entender que existem tantos deuses quantos são as mentes que necessitam de um Deus para adorar. Não apenas 1, 2, 3, mas muitos, milhares. Né? Isso está no livro The Banner of Light, de 3 de 2 de 1866, do Espiritismo. Então Deus para eles são muitos deuses, tanto quanto a mente tem a necessidade de ter deuses. Aí eu estou falando, uma coisa que ele está certa, né? O ser humano tem a necessidade de ter deuses, por isso criam deuses, né? Aí eles confirmam isso como se fosse real. É uma merda, né? Quem é o sentido da palavra? Qual é o sentido da palavra Cristo para os espíritas? Não é como se supõe geralmente o Filho do Criador de todas as coisas. Qualquer ser justo e perfeito é Cristo para os espíritos. Está no livro Espiritual Telegrafo, página 37. A expiação, o que foi a expiação? O Cristo que veio pagar os pecados lá. A razão desta doutrina é que o homem nasce neste mundo como um pecador perdido, arruinado, merecedor do inferno. Então não tem quem pague pelos pecados dele. Logo Jesus se lascou à toa, se ferrou à toa na cruz. Porque para os espíritas não valeu merda nenhuma, né? Então não valeu que o mundo continua do mesmo jeito. Assim como o Deus bíblico babaca lá que acabou com a humanidade todinha porque a humanidade era má, acabou com alguma coisa? Esse Deus burro que não sabia que no futuro tudo voltaria a ser a mesma merda e até pior, porque vem com religião que prejudicou mais ainda. Vamos lá. E a queda dos anjos? O que é que diz o espírita? Nunca houve qualquer evidência de uma queda de homem, né? Precisamente rejeitando o conceito de criaturas caídas. Pela queda deve-se entender a descida dos espíritos, do espírito à matéria, né? Então eles entendem que a queda é a descida do espírito à matéria. Nós já seremos a própria queda, né? Estarmos em carne e osso. Isso para os espíritas. O que é o inferno para os espíritas? Posso dizer que o inferno é eliminado totalmente, como muitos têm sido eliminado do pensamento de todo o homem sensato. Quanto a isto, eu concordo plenamente. O inferno jamais existiu, sabe? E todo homem sensato deveria saber disso. É tanto que nem os judeus acreditam no inferno, mas está na Bíblia, porque foi criado para te assustar, para te amedrontar. Crente babaca. Então vamos lá. O que é a igreja? Passo a passo, avançou a igreja cristã. E ao fazê-lo, passo a passo, a tocha do espiritismo foi retrocedendo, até que quase não se podia mais
perceber uma fagulha brilhante em meio às trevas espessas. Por mais de 1800 anos, a chamada Igreja Cristã se tem imposto entre os mortais e os espíritos, barrando toda a oportunidade de progresso e desenvolvimento. Atualmente, ela se ergue como completa barreira ao progresso humano, como já fazia há 1800 anos. Nesse caso eu concordo, sabe? Concordo plenamente. A religião, a igreja é um atraso de vida para as pessoas e para a humanidade. Concordo plenamente. Isso aqui, a visão espírita sobre a igreja, tá? E se o cristianismo sobreviver, o espiritismo deve morrer. E se o espiritismo tiver de sobreviver, o cristianismo deve morrer. São antítese, são ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Isso está no livro Mint of Miller, Júnior, de 1880. A Bíblia, o que é a Bíblia para o espiritismo? Asseverar que a Bíblia, é um livro santo e divino, que Deus inspirou os seus escritores para tornar conhecida a sua vontade divina, é um grosseiro ultraje e um logro para com o público, um engano para com o público. Gostamos pouco de discutir baseado na Bíblia, porque além de conhecermos mal, encontramos nelas misturados com os mais santos e sábios ensinamentos, os mais descabidos e inaceitáveis absurdos. Isso está no livro de Carlos Embachor, O Espiritismo Analisado, certo, pessoal?